A Bíblia. E os exemplos de perseveranças. Perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Perseverar é conquistar os seus objetivos devido ao fato de manter-se firme e fiel em suas ideias e propósitos. No Velho Testamento, temos exemplo do patriarca Abraão, que esperou pacientemente pela promessa de Deus de um filho, e Moisés, que liderou o povo de Israel pelo deserto. A história de Jó é talvez um dos exemplos mais notáveis de perseverança, demonstrando fé inabalável em Deus, mesmo diante de perdas devastadoras e de intensos sofrimentos. A ideia de perseverança é amplamente discutida nas epístolas, principalmente por Paulo, Tiago e Pedro. Esses textos enfatizam a perseverança na fé diante das perseguições e das lutas internas. A Epístola aos Hebreus também exorta os fiéis a correrem com perseverança a corrida que está diante deles, mantendo os olhos fixos em Jesus Cristo, o fundador e autor da fé. Nesse sentido, a Bíblia estabelece uma relação intrínseca entre fé e perseverança. Podemos dizer que, de certo modo, a fé é o fundamento sobre o qual a perseverança é construída. É a confiança nas promessas de Deus, que motiva o fiel a continuar firme, mesmo quando as circunstâncias sugerem o contrário. Tiago destacou essa dinâmica, ensinando que as provações da vida produzem perseverança, levando à maturidade e à completude da fé. Além dos exemplos bíblicos, a história da Igreja está repleta de santos e mártires cujas vidas exemplificam a perseverança na fé. Desde os primeiros cristãos, que enfrentaram perseguições sob o Império Romano, até figuras modernas que resistiram à adversidade por causa de sua fé, esses testemunhos reforçam a importância da perseverança na vida cristã. A perseverança também é um tema que levanta o debate sobre a aparente tensão entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. A doutrina bíblica afirma que Deus é plenamente soberano sobre todas as coisas. Se não fosse assim, então ele não seria o que é, Deus. Por outro lado, a Bíblia também afirma claramente que o homem é moralmente responsável por suas ações. Nesse sentido, a discussão que se forma é em torno da seguinte questão: a perseverança depende da responsabilidade humana ou é resultado da obra divina no homem? Sem dúvida, o ato experiencial de perseverar ocorre na esfera humana, ou seja, quem experimenta a perseverança é o homem, assim como quem crê, por exemplo, também é o homem. Não é Deus quem crê pelo homem ou persevera em seu lugar. No entanto, também é verdade que o homem somente é capaz de crer porque antes recebeu do divino. Embora o homem seja convidado a crer, o autor e consumador de sua fé não é o outro senão o próprio Deus. Da mesma forma, o homem só é capaz de perseverar porque Deus proveu a ele o fundamento que torna essa perseverança possível. O apóstolo Paulo explicou que os fiéis estão arraigados e edificados no Senhor, e confirmados na fé e que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. De forma ainda mais direta, o mesmo apóstolo afirmou: Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo tinha total certeza disso, e em outra ocasião assegurou aos crentes filipenses que aquele que havia começado a boa obra neles, haveria de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Tudo isto pode não fazer muito sentido para nós, mas não é porque não conseguimos entender a relação entre a soberania divina e a responsabilidade humana nesse ponto, que isto deva estar errado. Na verdade, essa tensão só existe dentro de nossa mente limitada, mas na mente infinita de Deus tudo se encaixa e faz todo sentido. Mais do que procurar as respostas que não somos capazes de compreender totalmente, devemos desfrutar do conforto de sabermos que nossa perseverança, em última análise, não está em nossas mãos movidas por um coração enganoso, mas está no fato de que ninguém é capaz de nos arrancar das mãos de Deus. O significado de perseverança na Bíblia. O significado de perseverança nos dá a ideia de constância. Embora essa palavra seja raramente usada na Bíblia, ela expressa um conceito que encontramos repetidamente nas Escrituras Sagradas. No contexto bíblico, perseverança é a capacidade de continuar firme em um caminho ou propósito, apesar das dificuldades, provações ou demora na realização das promessas. Esta virtude é frequentemente associada com paciência, fé e resistência. Exemplos de perseverança na Bíblia.
A história de Jó talvez seja um dos exemplos mais notáveis de perseverança, demonstrando fé inabalável em Deus, mesmo diante de perdas devastadoras e de intensos sofrimentos. No Novo Testamento, a ideia de perseverança é amplamente discutida nas epístolas de Paulo, Tiago e Pedro. Esses textos enfatizam a perseverança na fé diante das perseguições e das lutas internas. A Epístola aos Hebreus também exorta os fiéis a correrem com perseverança a corrida que está diante deles, mantendo os olhos fixos em Jesus Cristo, o fundador e aperfeiçoador da fé. Nesse sentido, a Bíblia estabelece uma relação intrínseca entre fé e perseverança. Podemos dizer que, de certo modo, a fé é o fundamento sobre o qual a perseverança é construída. É a confiança nas promessas de Deus que motiva o fiel a continuar firme, mesmo quando as circunstâncias sugerem o contrário. Tiago destacou essa dinâmica, ensinando que as provações da vida produzem a perseverança, levando à maturidade e à completude da fé. Além dos exemplos bíblicos, a história da Igreja está repleta de santos e mártires cujas vidas exemplificam a perseverança na fé. Desde os primeiros cristãos, que enfrentaram perseguições, até figuras modernas que resistiram à adversidade por causa de sua fé, esses testemunhos reforçam a importância da perseverança na vida cristã. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Comente, compartilhe com seus amigos, se inscreva para você receber conteúdos iguais a este, fortaleça este canal dando o seu like e até a próxima.